Permita-me, Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, que saúde muito especialmente um dos responsáveis por estar aqui, o Dr. João Neto. O Dr. João Neto é alguém que, pelo seu entusiasmo, pelo seu empenhamento, pelo seu trabalho, tem sido a alma do Museu da Farmácia, que é, em Portugal, uma referência de cultura, uma referência de diálogo entre culturas. Disso falaremos daqui a um pouco. Portanto, não posso deixar de felicitar vivamente o Dr. João Neto pelo seu trabalho, pelo seu empenhamento e sempre pelo seu entusiasmo. Conheço, felizmente, o Dr. João Neto há muitos anos e sempre encontrei nele essa extraordinária capacidade de fazer deste projeto, que é um projeto partilhado, é um projeto da Associação Nacional de Farmácias, algo de fundamental para a cultura portuguesa. Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, não posso por isso deixar de dizer que é extraordinariamente importante que a Associação Nacional de Farmácias, na sua vida, tenha dado importância, significado, força a esta relação que é tema da conferência desta tarde entre a farmácia e a cultura. Falar dessa relação entre a farmácia e a cultura é, no fundo, falar da procura permanente pela dignidade humana, pela liberdade e pela responsabilidade, de modo que tenhamos boas condições para corresponder da melhor maneira àquilo que é o desenvolvimento humano e a vocação pessoal de cada um de nós. O Presidente da Associação Nacional de Municípios disse que o diálogo e a paz são fatores essenciais que têm que estar presentes nesta relação. Assim é. Por isso, a farmácia islâmica, que constitui uma das referências deste polo do Museu da Farmácia na cidade do Porto, a farmácia islâmica é um exemplo. Um exemplo no campo científico, no campo cultural, no campo da organização das sociedades humanas. A farmácia islâmica é uma sala em forma quadrangular, decorada com elementos ligados aos hospitais, às universidades, a esta relação de cuidado. Esta relação de cuidado. Nós não poderemos compreender a importância da farmácia, a importância do farmacêutico, a importância da relação humana em torno desta atividade da maior nobreza, se não partirmos da ideia de cuidado, de respeito uns pelos outros. O conceito de farmácia moderna surgiu no Islão, em Bagdá, no século VIII. Palavras como almofariz, alambique, química, vêm, como bem sabemos, do mundo árabe. Esta farmácia islâmica é única, vinda do Palácio de Damasco, na Síria. Estava em Inglaterra e, em boa hora, foi tomada a decisão de a integrar no Museu da Farmácia. E esta farmácia islâmica permite compreender, de uma forma muito clara,
diálogo de culturas e o encontro entre culturas. De forma muito feliz, e em termos de organização museológica, a farmácia islâmica está em frente de uma referência do Porto, a célebre farmácia Estácio do Porto. Uma em frente da outra. A farmácia islâmica, a farmácia que até há décadas atrás funcionou nesta cidade. E esse diálogo é extraordinário. Quando visitarem, quando o virem, vão verificar que aqueles espelhos que de um lado e do outro, na farmácia islâmica e na antiga farmácia do centro do Porto, existe essa capacidade de nos respeitarmos, de percebermos a raiz fundamental do conhecimento, que só pode ser verdadeiramente profunda se percebermos que todos os contributos são contributos necessários, são contributos de que todos podemos beneficiar. Esta farmácia junta-se a um acervo muito rico do Museu da Farmácia, constituído por um conjunto de peças que bem conhecemos, os potes, os almofarizes, as farmacopeias antigas, os livros, as balanças. Memória do Porto, todos se lembram da balança falante. E dessa balança falante que, às vezes, falando com os utentes, e com o utente que era talvez um bocadinho mais alentado do que os outros, disse: não, esta balança só pesa uma pessoa de cada vez. Este acervo é um acervo absolutamente extraordinário. É um acervo que nos permite acompanhar a história da humanidade. A história da humanidade é a história da medicina, é a história da farmácia, é a história do cuidado, é a história da relação entre as diferentes culturas e as diferentes civilizações. Neste caso, na farmácia islâmica, nós temos justamente a compreensão da raiz. De onde vêm as farmácias que nós conhecemos, as farmácias modernas? Vêm justamente dessa situação, desse exemplo, no século VIII, em Bagdá. E aqui, nesta farmácia islâmica que vamos visitar, vamos justamente encontrar a raiz, a base, o fundamento. Disso que nos permite, aliás, entender a história, o percurso da humanidade. Não podemos esquecer este esforço museológico. Nós lembramos que no acervo do Museu da Farmácia encontramos a farmácia chinesa, a única farmácia chinesa existente na Europa, assim como a única farmácia portuguesa do século XVIII, entre cerca de, talvez me engane, mas se engane é por defeito, não é por excesso, 17 mil peças. Será isto, Dr. João Neto? É extraordinário. Reunir estas 17 mil peças. Cada uma das peças tem um sentido, cada uma das peças tem um significado. Não como instrumentos apenas, mas como elementos que ajudaram a humanidade a ser melhor. Esta é, no fundo, a grande questão. Esta é, afinal, a importância crucial de percebermos que a relação entre a farmácia e a cultura é a relação entre
os meios de que podemos dispor para viver melhor, para salvar pessoas, para salvar vidas. E ao salvarmos vidas, construirmos uma sociedade melhor. Uma sociedade em que a dignidade humana esteja no centro das nossas preocupações. Lembremos Avicena. Avicena, como sabem, nasceu no ano de 980, morreu em 1037, na passagem, portanto, na nossa era do primeiro milénio. É, sem dúvida, uma referência fundamental ao falarmos da medicina islâmica, da farmácia islâmica. Não podemos esquecer as suas obras. Obras como o Cânon da Medicina. Eu tive a curiosidade, ao preparar-me pelo desafio lançado pelo Dr. João Neto, de ver esta obra, o Cânon da Medicina de Avicena. Ali estão extraordinárias referências, extraordinários testemunhos. Correspondem a inúmeras descobertas, designadamente no campo do diagnóstico. Por outro lado, a compreensão do avanço gradual que foi sendo feito no domínio da saúde e do aproveitamento dos instrumentos, dos meios que a natureza nos concede para podermos melhor responder aos desafios perante os quais nos encontramos. Lembramos-nos bem, na nossa cultura, a cultura da língua portuguesa, Garcia de Horta, Colóquio dos Simples, e a compreensão exata dessa sua investigação, desse seu papel essencial. Falarmos da ciência em Portugal, há 3 referências que não podemos esquecer. Garcia de Horta, Pedro Nunes, Dom João de Castro. E cá está, Garcia de Horta. Justamente porque a propósito do conhecimento da natureza e do conhecimento que a natureza, as suas plantas, tudo aquilo que ela nos dá, nós podemos tirar fatores, elementos que nos permitam viver melhor, que nos permitam, repito, salvar vidas, respeitar mais o nosso semelhante. Ao lermos o Cânon da Medicina de Avicena, nós vemos ainda os avanços no que toca à identificação das doenças infectocontagiosas, como a varíola ou o sarampo. A compreensão dos novos medicamentos, o salto enorme dado do século passado, no século XX, mas já neste século também, relativamente aos antibióticos e relativamente a esse progresso extraordinário que é o combate à mortalidade infantil. Pois bem, nesse cânon da medicina nós encontramos os fundamentos, a base, as preocupações essenciais que chegaram à nossa cultura europeia através desse diálogo, dessa compreensão. E a cultura europeia teve tudo a ganhar com o Islão, nessa relação fantástica, nessa relação extraordinária, neste domínio no qual nos encontramos. É por isso, minhas senhoras e meus senhores, que eu, neste momento, não posso deixar de salientar que este trabalho que a Associação Nacional de Farmácias tem feito de proteção e preservação do património cultural, da herança e da memória, vai ter que continuar. É fundamental que esta ação insubstituível, esta ação necessária, não é só o património das farmácias. É o património cultural comum que está em causa.
é a compreensão exata de que o património, a herança, a memória têm que estar bem presentes na nossa ação cotidiana. É a tal ideia de cuidado. Todos os profissionais farmacêuticos sabem que sem cuidado, sem atenção, não há o exercício essencial da sua função. Essa função que é perceber que o outro, aquele que nos procura, é alguém que precisa de uma resposta. Património. A noção de património que muitas vezes nós apenas vemos numa lógica estática, é uma noção dinâmica. Etimologicamente, património significa o serviço do que recebemos dos nossos pais. Pater munus. Munus, o serviço, o empenhamento, relativamente ao que recebemos. Eis porque aquilo que recebemos não pode deixar de ser aprofundado, enriquecido. E chegamos à noção de herança. A noção dinâmica de património completa-se com a noção de herança, que é a possibilidade de nós recebermos e frutificarmos aquilo que recebemos. Na língua inglesa, heritage. Nós, na língua portuguesa, temos esta distinção extraordinariamente rica entre o património, que é a noção dinâmica, e a herança, que é a noção daquilo que recebemos e que temos que transmitir às gerações vindouras melhor. Com mais qualidade. Com melhor conhecimento. E depois a memória. A memória. É fundamental que a memória seja o fator crucial para entendermos que não estamos sós. Não estamos sós nem relativamente aos nossos contemporâneos, que não nos podem ser indiferentes. Essa capacidade extraordinária de cuidado, de termos sempre a resposta para quem entra dentro da farmácia e que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso cuidado. Mas, simultaneamente, também a memória relativamente àqueles que nos antecederam e àqueles que nos vão suceder. A memória é exatamente isso. É termos resposta. É termos a capacidade de entender que cultura é a noção eminentemente dinâmica de nos compreendermos uns aos outros e de dizermos, no fundo, que em primeiro lugar tem de estar a dignidade de todos.